Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos trazer um bate-papo, uma conversa a respeito de 5 pontos importantes para a gente considerar quando a gente fala da clínica logoterapêutica. Então, para você que quer ser logoterapeuta, você que está estudando logoterapia, ou para você que tem curiosidade a respeito do tema, ou gostaria de buscar um psicoterapeuta com a vertente da logoterapia, esse vídeo é importante para você conhecer um pouco mais da nossa clínica. Eu sou a Thaline, sou psicóloga e logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido. Estou aqui com o Matheus para a gente iniciar esse bate-papo. Olá, Matheus. Olá, pessoal. Hoje a gente vai trazer algumas reflexões que acabam chegando bastante para a gente nos espaços que a gente atua, como tanto na própria clínica, como também nos grupos de supervisão, e também algumas reflexões que a gente acaba tendo acesso a partir do nosso estudo e do nosso referencial teórico com a logoterapia. E, assim, muito do que a gente vai conversar aqui hoje tem relação com a temática da relação terapêutica, né? Dentro do olhar da logoterapia, a gente consegue entender a importância que tem essa reflexão e essa prática no sentido de considerar essa relação terapêutica, né? Essa relação que se constrói por ambos envolvidos, pelo terapeuta e pelo cliente. A gente vai trazer alguns pontos, né? E o primeiro deles, que eu queria trazer aqui para o Matheus para a gente conversar, é sobre o olhar que nós temos sobre a pessoa que acompanhamos, né? Então, a terapia é composta por esses dois atores principais, né? O cliente, consultante, paciente, por um lado, e o terapeuta por outro, né? E a logoterapia, ela tem uma contribuição muito específica com relação ao olhar sobre esse, sobre não, né, mas para esse cliente, para essa pessoa que vai ser acompanhada. E acho que é um ponto que a gente precisava destacar, né, assim, a logoterapia, ela tem um olhar para essa pessoa de uma forma muito especial, diferenciada, e que vai trazer repercussões na forma como o terapeuta lida, né, trabalha, acompanha essa pessoa, né. E a gente queria trazer um pouco disso, né, da nossa experiência também, desse olhar amplo que a logoterapia nos oferece. Exatamente. Muitas vezes, Stalin, chega na clínica assim mesmo, muitas pessoas que se sentem, até por experiências passadas com psicólogos, né, ou na própria terapia, um pouco desvalorizados, desconsiderados, frustrados no processo que viveu, né, antes de chegar aos acompanhamentos, a uma nova tentativa de ter esse acompanhamento. E essas reflexões que a gente vai estar trazendo a respeito da visão de homem, de como a gente percebe esse outro, elas são importantes para que a gente possa evitar esse tipo de situação, né? De contribuir ou de causar, melhor dizendo, esse tipo de situação no outro que estamos acompanhando. Então, a logoterapia vai ter como um cuidado, né, e como uma parte fundamental esse olhar de consideração do outro enquanto alguém que é importante para esse processo, né? E mais do que isso, ele é singular. Cada pessoa que acompanhamos diante do processo terapêutico, por mais que ela tenha demandas, diagnósticos, sintomas, né? Que a gente já tenha se deparado outras vezes com outros pacientes, ela tem uma experiência singular, uma personalidade singular, e a gente precisa ter o cuidado, enquanto terapeutas, de não deslizar, né, nessa compreensão limitada que desconsidera a pessoa e considera exclusivamente uma questão sintomática ou uma questão de um diagnóstico que foi feito. Então, o foco que a gente dá somente a esses aspectos que são importantes também de serem considerados, acaba, por outro lado, né, se a gente não tiver um certo cuidado, desconsiderando essa unicidade que é o outro, né, essa singularidade que é o outro nesse processo. Você estava falando aí, Matheus, eu estava lembrando, né, assim, que é muito
comum as pessoas terem dúvidas sobre como a logoterapia trata a ansiedade, como a logoterapia trata a depressão, né? Então, assim, as pessoas vão pegando por temas, né? Como se fosse possível tratar apenas de temas, né? Como se alguém que chegasse para nós chegasse apenas com temas. E lógico, né? A gente tem uma leitura sobre esses temas que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver uma compreensão, mas a gente nunca pode desconectar esses temas de todo o contexto, de toda a experiência pessoal de alguém. Né? Então, é comum a gente, até nos grupos, quando a gente vai conversar com o pessoal no grupo de estudo, nas nossas experiências de supervisão, a gente ressaltar que a gente não atende à ansiedade, que a gente não atende à depressão especificamente, mas a gente atende, né, a Maria, o João, o José, e eles, por algum motivo, estão passando por essa experiência, né, uma experiência ansiosa, uma experiência às vezes, de vazio existencial, e como você bem colocou, isso não quer dizer que a gente desconsidere as leituras diagnósticas, né, ou uma experiência de a pessoa passar por uma leitura a respeito das limitações dela, psicofísicas, mas, né, a gente não se prende a isso. A gente entende que há uma experiência pessoal que vai para além dessas leituras que dizem de uma experiência específica que pode vir a ser patológica de alguém, né? Mas que não são o todo dela. E acho que esse é também uma contribuição importante da logoterapia, que faz com que a nossa clínica ela seja bem complexa, né? Porque a gente não tem como estudar tudo a priori do outro. A gente tem que conhecê-lo primeiro, reconhecê-lo, recebê-lo, para então perceber quais são as leituras, né? E o que ela tem para muito além dessas leituras, né? Que vai um pouco também, um pouco não, bastante, da base fenomenológica da logoterapia, e que não pode ser desconsiderada vamos dizer assim, sob o preço de a gente estar perdendo a parte mais rica do processo, né? Aquilo que a pessoa traz de único, né? De caro para ela existencialmente, e que de possibilidades, né? A logoterapia ela tem esse olhar muito afinado com o contexto, e esse contexto ele traz à tona possibilidades que, se a gente for comparar com outros pacientes que tenham talvez a mesma demanda, a gente vai ver que não serão as mesmas, né? Que não se encontrarão da mesma forma. E a gente precisa, se a gente tem esse deslize de não considerar esse contexto e essas possibilidades, a gente passa a desconsiderar o outro, de certa forma. E um outro ponto que eu estava pensando, Talente, sobre essa questão da importância de como perceber e trabalhar junto a esse outro dentro desse processo terapêutico, e também uma fala que já me chegou diante do contexto da clínica por pacientes, é que muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente desconsidera o outro em pequenas atitudes dentro desse processo de acompanhamento. Como, por exemplo, a gente fica muito impaciente, às vezes, a gente quer, a gente deduz muita coisa sobre o outro sem antes tentar compreender, de fato, como é aquela experiência para o outro. Então, já me chegou na clínica, Thalene, pessoas que reclamaram, por exemplo, de se sentirem extremamente desvalorizados ou desconsideradas por, de certa forma, o terapeuta ou a terapeuta não ter, querer que ela falasse sobre coisas que, na verdade, não eram aquilo que ela sentia que precisava falar, ou exigir do outro, né, que ela agisse de uma determinada maneira que ela não se sentia à vontade diante desse processo. Então, muitas vezes a gente entra muito num olhar analítico de deduzir o que o outro precisa ou como o outro deve agir dentro desse processo terapêutico, e isso pode ser um ponto de rompimento, de afastamento, de distanciamento e desvalorização do outro. E é importante para esse processo que a gente entenda que o outro tem legitimidade para falar do seu sofrimento. O outro tem legitimidade para poder trazer as temáticas e para poder evidenciar na sua dificuldade o ritmo que ela consegue trilhar esse caminho, né? Então exige de nós também
nessa consideração do outro, nesse acompanhamento, a gente exercitar essa paciência, né? Exercitar esse olhar compreensivo e entender que essa análise muitas vezes diz mais de nós, né? Das nossas necessidades do que propriamente do outro que estamos acompanhando. Você estava falando, né, e é uma coisa que a gente também conversa muito, é respeitar esse outro, né, como você estava falando, no ritmo dele, na sua voz, né, então a gente, às vezes, não percebe que a gente, por alguma intervenção, por alguma forma de conduzir, pode estar atropelando o processo, né, então é importante conhecer a pessoa que a gente está acompanhando, respeitar o ritmo dela, mas vai tratar do mesmo assunto, é uma mera repetição? Não é uma mera repetição, né? Toda vez que a pessoa traz a história, mesmo que ela esteja contando uma história que você já ouviu, mas ela sempre traz um elemento diferente, né? Há uma forma diferente de contar, às vezes os fatos são os mesmos, talvez, né? Mas ela tem uma forma, um modo diferente de trazer. E a gente não está, quando está acompanhando alguém, preocupado só com o assunto, só com o conteúdo, né? Mas com a experiência da pessoa na sua totalidade. Então, às vezes, a gente vai se sensibilizando para um assunto ao longo do tempo. Então, às vezes, quando a pessoa chega na terapia, ela chega sabendo que ela precisa tratar de um tema, de uma dor, de uma dificuldade, mas ela não está pronta para entrar em contato com aquele tema, com aquela dificuldade no momento. E a gente vai desenvolvendo o processo, a gente vai se conhecendo, a gente, como terapeuta, vai entendendo qual é esse contexto, qual é o mundo de valores, né, de significação dessa pessoa, até que, aos poucos, a gente vai sentindo como ela pode estar mais aberta para tratar daquele tema, para tratar daquela dor, daquela dificuldade que no começo não era possível. E aí, se a gente perde essa noção, esse olhar para o todo, e fica preocupado demais em resolver um problema, em tratar de um conteúdo, às vezes a gente acaba sendo, de alguma forma, até agressivo e violento com a pessoa, sem nem perceber, não no sentido, né, de concreto, mas no sentido simbólico, né, de ficar trazendo um assunto que a pessoa não está preparada ainda, ou de ficar tentando demasiadamente puxar para um lugar que ela ainda não está existencialmente aberta para ir, né? E então é importante que a gente tenha essa percepção, esse cuidado, como você falou, né, essa compreensão, para que a gente possa, de fato, estar trazendo um acompanhamento que auxilie a pessoa nos seus caminhos, e não que a gente se torne, né, um ponto a mais que prejudique a pessoa, né, na sua caminhada. Perfeito, Thaline. Aí, seguindo nas nossas reflexões, um outro ponto que também é bastante importante é justamente a questão do olhar atento para os afetos que aparecem diante do processo terapêutico, né? A questão também dos sentimentos, das emoções, que todos nós, né, estamos aí constantemente vivenciando essa experiência dos afetos que atravessam a nossa vida diante de situações que vivemos, de contextos que passamos na nossa vida, e muitas vezes esses afetos são considerados afetos difíceis, incômodos, né, negativos até, e outros positivos, e ambos têm lugar no processo terapêutico. E a gente está falando aqui, Thaline, de um olhar amplo. A logoterapia amplia o nosso olhar, né, sobre a pessoa, sobre o processo, mas também sobre esses afetos. No sentido de quê? De que isso é algo importante para o processo, ser considerado esses sentimentos, a forma como a pessoa se sente é algo muito importante. Mas, mais do que isso, também é muito importante a gente entender o que está oculto diante do que a pessoa sente. Ou seja, qual é o contexto em que isso se apresenta, o que esse afeto comunica. E aí a gente pode trazer até a questão da ansiedade, né? O que a ansiedade está comunicando, em que contexto ela surge diante da vida dessa pessoa, né? E muitas vezes a gente pode cair num certo equívoco de considerar aquilo somente algo que é ruim, que deva ser aliviado, que deva ser
desviado o foco, que deva ser evitado entrar em contato, de certa forma. E nem sempre isso é dessa forma que deve acontecer. Porque a gente só pode entender qual é a melhor posicionamento e intervenção diante desse afeto, diante dessa dificuldade, diante desse sentimento, depois que a gente consegue entender esses questionamentos, o que está por trás disso, né? Em que contexto isso surge, o que isso comunica existencialmente sobre essa pessoa, né? Sobre a vida dessa pessoa, sobre as relações dessa pessoa. Somente entendendo esse contexto, a gente consegue compreender de fato qual é o melhor posicionamento, qual é os melhores caminhos para serem trilhados diante dessa questão. Eu estava te ouvindo, Matheus, e assim, né, o Frank, ele traz contribuições no Vontade de Sentido, né, livro A Vontade de Sentido, mas em vários outros livros sobre essa noção que você está trazendo da intenção que guia a técnica. Né? Então, assim, com que propósito eu vou por um caminho e não por outro, né? Você estava falando, por exemplo, assim, de ver que comunicação aquilo está trazendo. Às vezes a gente acha que quando a pessoa vem e ela está sofrendo, então a nossa intervenção tem que ser sempre no sentido de acalmá-la, de contê-la, e o Frank vai quebrar um pouco com isso. Quer dizer que a gente não vai acolher a pessoa? Não, a gente vai acolher, a gente vai caminhar junto com ela, mas a gente não vai ter esse olhar de que sempre tem que ser assim. Então, a gente vai entender que em alguns momentos a pessoa vai precisar entrar em contato com algo que é mais difícil para ela, mas que isso vai ser importante para o processo dela, inclusive de elaboração. Né? Então, aí eu trago aqui essa questão que a gente já vem conversando, né? Assim, qual é a sua intenção? Né? A sua intenção é ajudar a pessoa a passar por um processo de luto, por exemplo, ou a sua intenção é ver ela calma, né? É ver ela contida? O Frank reflete muito sobre isso, a intenção que guia a técnica, a intenção que guia as atitudes que eu vou tomar, as proposições que eu vou fazer. Então, quanto mais claro a gente tiver, né, quanto mais nítido a gente tiver sobre qual é a intenção com que eu falo, com que eu pergunto, por que eu faço essa intervenção, por que eu não faço essa outra, sempre entendendo que, como premissa, a gente quer respeitar a pessoalidade de alguém, né, a gente quer respeitar, como a gente já vem conversando, né, o caminho dela, o ritmo, então a gente vai, você colocou assim, né, o que será que essa experiência que ela está vivendo comunica para ela, né? Então, às vezes a gente perde essa noção porque a gente está tão preocupado em conter os sintomas que a gente não permite pensar no significado, que a gente não se permite pensar no que aquilo está expressando, né, em termos de dor, né? Falou em ocultar, né? Às vezes a dor está revelando algo, mas a gente está tão preocupado em conter ela que a gente não simplesmente não enxerga e não ajuda o outro a enxergar. Né? Enquanto eu estava falando aqui, eu estava lembrando de uma parte do livro do Sofrimento Humano, né? Em que o Frank ele fala assim, que você precisa ver se quando você está calando a dor, você também não está calando a pessoa como um todo, né? Fazendo ela, vamos dizer assim, desconsiderando a dignidade dela enquanto pessoa que sofre, quando for estritamente necessário, né? Assim, quando não houver, quando ela realmente tiver que enfrentar algo que não tem como ser tirado, né? E aí eu trago para o próximo ponto que a gente queria também comentar sobre essa função do terapeuta que é ampla, né? Que é muito para além de só curar, no sentido de só curar o psicofísico, de só minorar os sintomas, né? Então, o Frank tem, nos textos, ele traz essa ideia como cura da alma, né? Então, o que um psiquiatra, né, que é os textos dele, o que o médico, mas atualizando para o nosso contexto, o que o psicólogo pode ajudar alguém que, em termos de psicossomático, né, em termos de orgânico ou até de funcionamento psíquico, se depara com um destino que ela não, destino no sentido da logoterapia, né, que não é possível mudar, né? O que a gente pode fazer sobre isso? A gente tem alguma atuação sobre isso, né? É algo também que o Frank reflete quando fala desse tema da cura da alma, né? Isso é muito importante, essa reflexão,
porque muitas vezes a gente se esquece que o papel do logoterapeuta, do terapeuta, é de acompanhar essa pessoa. E muito mais do que resolver, né? Criar condições de resolver. Claro, a gente, primeiro que quem resolve, né, a própria vida, quem decide a partir da sua própria vida, sempre é o outro, né? A logoterapia não se propõe a tomar a responsabilidade, né, a responder pelo outro diante das suas questões, as questões que atravessam a vida dele. Segundo que os problemas, né, as situações, nem sempre poderão ser resolvidos diante do processo. Vão acontecer situações, sofrimentos, dificuldades diante do processo que acompanhamos, que não poderão ser resolvidas, que não vai depender de uma atitude do paciente para que ele possa mudar aquela situação. E aí o Frankl nos fala que diante da impossibilidade de mudar a situação, de mudar o outro, a gente precisa mudar a si mesmo. A forma como nós nos posicionamos diante de uma situação que é incapaz de mudar e que carrega, né, um sofrimento que é inevitável. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida, esse sofrimento faz parte dos processos que acompanhamos, das nossas próprias histórias, e a gente precisa entender que esse acompanhamento que a gente precisa ter desse outro, que pode estar vivenciando esse sofrimento inevitável, ele não está condicionado à possibilidade de resolver ou não essa questão. Muitas vezes a gente precisa saber ser companhia para o outro, diante desse acompanhamento. Muitas vezes a gente precisa mostrar que ele não precisa passar por aquilo sozinho, né? De que ele pode, sim, apesar de ter que viver isso, ter condições de se posicionar diante desse sofrimento. Ainda que tenha que conviver com ele, ainda que tenha que sofrer com ele. Você foi tocando no ponto, né, Matheus, que também é algo muito característico do Frankl e da logoterapia, que é lidar com a tríade trágica, né? Então, o Frankl, ele tem uma expressão interessante que se chama, né, otimismo trágico. Então, ele vai dizer assim, que como experiência humana, nós em algum momento vamos ser atravessados ou pela culpa, ou pela dor, ou pela finitude, ou por algum, em vez de ou e, né, em algum momento, culpa e sofrimento e finitude, né, morte, e que diante dessas situações que realmente não há o que fazer, e aí o Frank destaca muito isso, se é possível fazer alguma coisa, é lógico que o caminho interessante é você agir sobre isso, mas existem situações, né, que realmente, como você falou, independe do fazer, né, da pessoa, então ela precisa mudar de perspectiva sobre aquilo, né? Se ela está se encerrando diante de uma culpa que está corroendo ela, se ela está se encerrando diante de, de, uma, de uma dor que ela não pode evitar, né? Ou se de alguma forma a experiência da finitude está fazendo com que ela ache que não há saída para mais nada, então, há sim um papel importante que a gente pode fazer enquanto psicólogo e na nossa vertente específica como logoterapeuta de ser essa companhia, como você falou, de dar esse suporte e de caminhar com a pessoa, né, na busca de uma mudança de perspectiva. Então, que você evocou, né, isso que o Frank traz, quando não é possível mudar a situação, é importante mudar a si mesmo. Então, e o Frankl vê isso como crescimento pessoal. Tem um livro, né, que ele fala sobre enriquecer-se diante dessa experiência. Como a gente pode crescer como pessoa quando atravessa essas situações, e como às vezes vai ser importante, muitas vezes vai ser importante ter uma companhia, como psicólogo, como logoterapeuta, para fazer esse caminho junto, né, e contribuir para essa mudança de perspectiva e que a pessoa, né, possa ter um novo olhar sobre isso, sobre essa situação que ela está vivendo. E aí eu acho que também é importante pontuar que a gente, como esse acompanhante, a gente também não tem essas respostas a priori, e a gente também não tem qual é a perspectiva que a pessoa vai ter a priori, mas a gente vai
compreendendo junto com ela. É um processo de co-construção, de co-compreensão, né? Então, é à medida que a gente vai acompanhando que a pessoa vai se dando conta de algumas coisas e a gente, como acompanhante, também vai se dando conta e vai compartilhando com ela. Não no sentido de ficar apontando, né? Porque o Frank é muito enfático sobre o fato de que a gente não aponta sentido para o outro, que a gente não descobre sentido para o outro, mas de a gente descrevendo o que a gente está percebendo e oferecendo para ele como algo para ele acessar, né? Você já pensou sobre essa perspectiva? Né? Diante desse assunto que você trouxe, eu pensei isso, queria compartilhar contigo, eu senti que você estava assim, então a gente pode ser essa companhia privilegiada, né? E aí aqui a gente pode ser esse fator facilitador a partir das coisas que a gente lê, a partir das coisas que a gente estuda, dos recursos terapêuticos que a gente tem, das próprias técnicas da logoterapia, no sentido de colocar à disposição desse outro para ajudá-lo nesse processo de atravessamento desse sofrimento, de atravessamento de como lidar com essa situação que para ele é tão difícil no momento, né? Sim, e a Thaline está tocando em um ponto que remete já muito ao fato de que nesse processo da logoterapia a gente considera não só o outro, mas a gente considera a nós também, enquanto terapeutas, né? Consideramos nós uma peça construtora desse processo. Nós não somos somente um coadjuvante. O foco da nossa percepção diante do processo que estamos vivendo não é somente no paciente, em analisar o paciente. Não se trata disso. Se trata de estar junto o paciente, colaborando, acompanhando e construindo junto a ele nesse processo. Claro, e isso pode ser visto, né? Essa postura ativa, essa postura implicada, essa postura que se coloca também diante desse acompanhamento como algo que estranho, né? Para muitas perspectivas, para alguns pontos de vista, mas na verdade a gente parte da compreensão de que é justamente por adotar esse lugar, estar atento a esse lugar, que a gente tem maiores condições de não confundir e não interferir no processo de uma forma negativa, porque a gente consegue estar mais atento ao que é do outro e o que é meu, né? Consegue estar mais atento a o que é uma inquietação minha que eu quero passar para o outro, né? O que é algo que eu sinto, que eu acesso a partir da relação com esse outro que eu acompanho, e que pode ser importante de eu colocar ou de eu, de certa forma, devolver para ele, né? Para que ele reflita sobre isso. Muito bom, Matheus. E aí, chamando só a atenção a isso que você falou mesmo. Assim, às vezes, você tem o foco, a gente até traz muito, né, quando a gente conversa com as pessoas, sobre uma equação que o Frankl fala, né, que a psicoterapia, ela é igual, né, à soma da personalidade do terapeuta, a personalidade da singularidade do terapeuta com a personalidade, singularidade da pessoa que está sendo acompanhada, né, do cliente, do consultante. E como você disse, assim, às vezes pode parecer surpreendente, né, dependendo do ponto de vista, dependendo do que a pessoa já leu, né, sobre psicologia, mas que na perspectiva do Frankl, essa soma torna o processo ainda mais rico, né? Não, a pessoa não vai ter o mesmo processo com qualquer terapeuta. Não, há uma personalidade, há uma forma de ver o mundo que quando a gente acompanha alguém, a gente contribui, e que outra pessoa, outro colega, certamente contribuiria, mas de uma forma diferente, né? Então, a gente tem muito esse olhar para a alteridade, para a singularidade, e acho que você falou anteriormente aqui na nossa conversa sobre, às vezes, a pessoa se sentir um pouco desvalorizada, né, dependendo da postura do profissional. E eu acho que esse olhar que o Frank traz, essa compreensão que ele traduz em termos de equação para ficar mais didático nos livros, ajuda na percepção do cliente, do consultante, de que ele está sendo valorizado.
de que a gente está enxergando ele a partir também da nossa abertura pessoal. Então, assim, a gente não está só naquele local, de alguma forma, assim, exigindo que ele se abra ou esperando ele se abrir. A gente também é esse ser que está aberto para o processo. Né? Acho que você trouxe um ponto importante quando você diz estar com, né, estar com o outro. Então, para estar com o outro, a gente também precisa estar com a nossa autenticidade, com a nossa originalidade, se abrindo para contribuir. E que isso, de alguma forma, chama a atenção e convoca a outra pessoa a perceber o quanto que a gente respeita aquele processo, o quanto que a gente está afim de fazer esse acompanhamento, né? E de alguma forma isso tende a ter sempre, na grande maioria dos casos, na grande maioria dos acompanhamentos, né? Não dos casos, mas dos acompanhamentos, isso tende a ser um fator muito positivo, esse sentido de que a gente realmente forma uma dupla, né? Que vai passar por um caminho juntos durante um período e que tem como objetivo ajudar a pessoa a encontrar os seus próprios caminhos, né? Ajudar a pessoa a encontrar sentido e ajudar a pessoa a encontrar essa sua missão pessoal na vida, essa missão que só ela pode desenvolver, que só ela pode se responsabilizar, que só ela pode responder, e que o nosso papel foi de caminhar com ela, está sendo de caminhar com ela, enquanto ela vai descobrindo isso, né? Exatamente. Pessoal, essa foi a nossa conversa foi sobre esses pontos, né, que são importantes sobre a atuação clínica em logoterapia. Falamos muito sobre a importância do olhar para a pessoa, esse olhar amplo sobre ela, para além de diagnósticos, para além de sintomáticas, para além, né, somente do que a gente é acostumado, às vezes, a escutar, né, que é importante se olhar e, de fato, é importante. Também falamos um pouco sobre a importância de olharmos para o outro lado da relação, né, que é o próprio terapeuta, de considerar ele enquanto um protagonista também nesse processo, como um co-construtor desse processo com o paciente, e para o nosso papel enquanto terapeutas ir para além da resolução de algum problema, de uma dificuldade, né, da possibilidade de trabalhar nesse sentido ou não. A gente está ali como um acompanhante, né? E, no mais, agradecer aqui a Thaline, a presença dela, sempre uma alegria poder compartilhar dessas conversas sobre esses assuntos que são caros para a gente, e também a presença de vocês até agora no vídeo. Só lembrando para o pessoal para se inscrever no nosso canal, comentar na aba aí dos comentários, deixar o like, né, e também demarcar que a gente estava querendo há um tempo fazer esse vídeo, com nós dois, né? Então a gente vinha desenvolvendo contribuições no canal individualmente, e essa é a nossa primeira conversa juntos, né? Aqui no canal da Escola do Sentido do YouTube. É uma coisa que a gente costuma fazer muito, né? A Escola do Sentido surgiu das nossas conversas sobre logoterapia, então está sendo muito especial, né? Fazer esse vídeo e poder lançá-lo no nosso canal e deixar esse registro, que essa também seja a primeira de muitas conversas aqui nesse espaço, como já foi em outros, né, em grupos de estudo, em grupos de supervisão, em conversas particulares. Então, é muito feliz de estar aqui contigo nesse novo marco aqui do canal, e a gente espera que vocês assistam mais vídeos e que a gente possa contribuir e conversar mais em outros momentos. É isso, pessoal. Até uma próxima.